E aí, galera, como vocês estão? Estavam com saudade de mim nessa uma semana? Não precisa mais. E olha, o programa de hoje tá muito legal mesmo. A gente vai falar sobre um monte de coisa. Sobre viagem, sobre como economizar para viagem, sobre gente, muita gente, sobre gospel, música gospel. Tem muita coisa boa para falar no programa e eu vou te apresentar os novos colunistas do Portal Roma News. Vem comigo. A gente está no Facebook, no canal 523 HD da Roma Cabo, nas redes sociais e, claro, no Portal Roma News. Vem comigo e roda a vinheta. E eu começo esse bate-papo super gostoso com os dois novos colunistas do Portal Roma News. A Dani Filgueiras, seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Alissa. E o Johnny, que não está presente fisicamente aqui em Belém do Pará, mas nós vamos conversar com ele diretamente de São Paulo, via Skype. E também tem a Silvia Vasconcelos, só que infelizmente ela não pôde estar aqui porque ela está atendendo e, claro, ela teve que priorizar os pacientes dela no consultório, né? Mas a gente vai falar da Silvia mais um pouquinho lá pra frente. Gente, sejam muito bem-vindos. Olha, eu já tô ansiosa para esse bate-papo. A Dani, ela tem uma coluna agora no Portal Roma News de viagem. Gente, Nem gosto. todo mundo gosta, ama viajar. É impossível não pensar em viajar. Assim, você volta de férias, você já começa a pensar nas suas próximas férias, não é isso? E o Johnny, ele vai falar sobre finanças. Os dois já estão com suas colunas alimentadas. Toda semana vai ter material novo e é sobre esse conteúdo que a gente vai conversar agora. E olha, a gente já estava aqui mentalizando uma possível parceria dos dois aqui para economizar para fazer viagem. Mas vamos começar aqui com a Dani. Vamos lá. Dani, da onde surgiu essa história de gostar de viajar? Inclusive o Instagram da Dani é Dani Viaja, porque é uma loucura, uma paixão por viagens e ela dá várias dicas valiosíssimas para viajar. Como que tudo começou na tua vida? Na verdade, eu sempre gostei de viajar, né? Eu acho que a gente gosta de viajar com os pais. Então, meus pais viajavam muito aqui no Pará. A gente ia para Marudá, ia para Mosqueiro, ia para Salinas. Então, o universo de viagem era um universo muito local. E aí, sempre vi os amigos viajando para fora do estado ou para fora do país. E a grana nunca dava, né? E fica com aquele desejo de fazer isso. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, meu primeiro salário, eu comecei a guardar uma grana e disse, não, eu vou viajar, eu preciso viajar. E assim começou, né? Então, eu fiz a primeira viagem foi aqui no Brasil, fui em 2005. Olha o tempo que levou, né, para ter uma independência para viajar. Em 2005 eu fui para o Rio de Janeiro, foi a primeira viagem nacional que eu fiz sozinha com a minha grana. Guardaste durante quanto tempo o dinheiro? Eu guardei 1 ano e meio, mais ou menos, para poder ir e articulei, tipo, tem um parente, dá para ficar, mas fiz todos os passeios, os roteiros ali que mandam, né, ali o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. E em 2009 eu fiz minha primeira viagem internacional, que foi para Buenos Aires, para a Argentina, que eu sou perdidamente apaixonada até hoje por esse lugar. E aí foi indo. Então, as coisas que parecem muito distantes, para quem não tem grana, eu, consultor de finanças, pode confirmar isso, mas para quem não tem grana ou não tem uma família que sempre faz viagens, essas viagens parecem muito mais distantes. Né? Você acha que você nunca vai conseguir ir para a Disney, nunca vai conseguir ir para a Europa. E a gente que está aqui no norte com as passagens aéreas que são bem mais caras que o restante do país, esse desejo ele é mais distante. Mas todo mundo pode viajar, eu sou prova disso. Criei diversas estratégias. E quem não tem medo de avião, ou quem não curte sair para tão longe, pode viajar na sua cidade, né? Eu viajo em Belém quase todo final de semana, monto altos roteiros na cidade e saio passeando na cidade igual como se eu estivesse visitando um outro estado, um outro país. Então, viajar é preciso. É muito bacana ter esse sentimento de ser turista na sua cidade, né? E o melhor, pagando pouco. Sim. Né? Viajar em casa, viajar na cidade é mais barato, porque tu consegues levar um lanchinho na tua mochila que tu preparaste na tua casa. Então, tem uma super economia aí no processo. Mas vale lembrar que mesmo quem está em Belém, uma viagem sem conhecer a culinária local, para mim não é viagem. Então sempre reservo uma graninha para tomar um sorvete, para comer uma comidinha, mesmo aqui em Belém. E aí, Johnny, o que tu achaste das dicas da Dani, hein? Me conta. Eu achei que a gente já tá super conectado aqui, eu e a Dani. Eu adoro viajar e eu vi que a Dani já entende assim de se planejar antes de fazer uma viagem, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que a gente pode linkar muito esse tema da viagem
com a importância da educação financeira, porque quando a gente pensa em educação financeira, as pessoas têm em mente que educação financeira é economizar o tempo todo, é guardar, é não gastar. E não necessariamente, pelo contrário, a educação financeira ela serve para você envolver o seu planejamento para realizar também seus projetos, seus sonhos, seja lá quais forem. Como, por exemplo, fazer uma viagem. Uma viagem para o exterior, ela pode precisar de bastante planejamento. E estaremos aqui para ajudar todo mundo que estiver acompanhando o Roma News, não é, Alissa e Dani? Com certeza. Ei, Johnny, me diz uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, que ela já começou o ano endividada. Comecei o ano de 2020 endividada. Mas eu quero muito viajar em julho, porque em julho é o único mês que eu consigo viajar, porque as crianças estão de férias e é um mês que tudo encarece também. Como é que eu faço? E essa história de planejamento, quando a gente fala de planejamento, parece que as pessoas ainda cultuam essa história de que parece que fica mais longe. Eu vou me planejar, mas eu tenho que pagar as minhas dívidas primeiro. Nesse planejamento não cabe aí eu guardar dinheiro para essa viagem que eu tenho que fazer com os meus filhos. Então, como é que a pessoa pode começar? Eu acho que é mudar o pensamento primeiro, né? Ela tem que fazer uma reeducação dentro da cabeça dela para depois ela fazer essa reeducação financeira. Que dica tu dá para esse tipo de gente, assim, que pensa, tipo né, gente dessa igual forma? todo mundo. Igual a gente, no caso, nós mesmos, assim. Eu acho que assim, se ela já reconhece que ela tem um problema, ela já deu o primeiro passo e que é o mais importante de todos, porque a maioria das pessoas elas não reconhecem que ela tem um problema. Então, se ela reconheceu, é o ponto de partida para a gente fazer uma mudança na organização financeira daquela pessoa. O ponto 2 é que se a pessoa está no vermelho nesse momento, isso é fruto de escolhas, talvez não tão inteligentes quando a gente fala de escolha num contexto financeiro. E o importante é, nesse momento, parar, refletir e entender quais escolhas eu deveria estar fazendo de uma maneira diferente para que nos próximos meses eu passe a ficar no 0 a 0 e eu comece a ficar no azul. E comece a planejar posteriormente a minha viagem, enfim, para onde quer que seja. Como dica principal, eu acho que é essa, é sentar, refletir, revisar o meu padrão de vida, saber se aquilo que eu estou gastando hoje está de fato dentro da minha realidade e, se necessário, não só ajustar os gastos para baixo, mas pensar numa fonte de renda diferente. E a gente pode trazer, assim, várias dicas, principalmente na era da tecnologia que a gente está hoje, não é? Tem tanta coisa que a gente vê na internet que, por exemplo, dá para você ganhar dinheiro hoje sendo goleiro de time de futebol. Assim, é bizarro, né? É engraçado. Mas a gente pode voltar para o tradicional também e ganhar dinheiro vendendo brigadeiro de porta em porta, no trabalho, na vizinhança, na comunidade, na igreja no domingo. E é importante a gente sempre lembrar, né, que nenhum trabalho ele é menor do que outro, né? Então, seja a pessoa que anima uma festa, seja a pessoa que vende brigadeiro na rua, a pessoa que está vendendo no sinal ali, nenhum trabalho é menor do que outro, né? E é tudo válido se você tem um sonho para realizar, se você quer fazer uma viagem, se você quer ir para um congresso que vai te ajudar, se você quer... o que a gente vê por aí muito são pessoas que querem ir para um congresso ou querem participar de uma competição e não tem grana para fazer essa competição, elas estão no sinal pedindo uma grana pra galera ou vendendo alguma coisa também. Então, isso não é vergonha pra ninguém, né? Não, eu comecei um negócio assim, né? Quando eu quis ir pra Europa, não tinha grana, eu comecei um negócio para juntar dinheiro para ir pra Europa. Então, acho que é super válido. Johnny, só relembrando aí o que tu falaste. Então, antes de planejar, de começar a pensar em planejar para uma viagem, é primeiro ficar no azul, né? Então, o ideal é que a pessoa não esteja no vermelho, até porque se ela tiver no vermelho e já pensar em fazer uma viagem, o custo da viagem dela vai ser maior, entre aspas. Por quê? Porque ela vai estar usando o cheque especial do banco, pagando uma taxa de juros alta por isso, ela vai usar o cartão de crédito, talvez ela entre no rotativo do cartão de crédito é uma das maiores taxas de juros do mercado, e a gente sabe que a taxa de juros do cartão de crédito do Brasil é uma das maiores do mundo. Então, não vai ser só o custo da viagem que ela vai ter. Vai ser o custo de tudo isso que vai vir depois, né? Tirando o custo de oportunidade, que eu gosto muito de trazer. Por exemplo, acho que a Dani pode falar muito bem pra gente. Se eu compro uma viagem no cartão de crédito e pago tudo no cartão de crédito, ou eu compro à vista, eu tenho um desconto quando eu faço os pagamentos à vista.
E aí, quando eu compro estando no vermelho, eu perco esse custo de oportunidade de pagar um pouco a menos por ter economizado para isso. Tirando que a gente vai voltar de viagem de cabeça tranquila, sem se preocupar com a fatura do cartão de crédito que vai vir no mês seguinte, não é? Não adianta sair de férias e voltar preocupado. As contas continuam na cidade, né? Isso é fundamental. Para mim é um preceito básico. Viajar, a conta paga. Não pode viajar, voltou feliz, nos primeiros 10 dias chega a conta do cartão, acabou a vida. Por mais que isso signifique que você tenha que adiar um pouquinho a viagem, é melhor ficar tranquilo nesse mais tarde aí do que voltar pior do que foi, né? A turma aí quer viajar em Perfeito. Porto, que tá no vermelho, é melhor não viajar. Fica em Belém, né? E aproveita. Faz, como a Dani falou pra gente, faz uma viagem na cidade, conhece um pouco mais de Belém, conhece os arredores. Não necessariamente a primeira viagem ou a próxima viagem que eu vou fazer tem que ser uma viagem cara. Dá para ser uma viagem para curtir, para relaxar. E aproveitando que a gente está falando sobre todas essas preocupações de se planejar para viagem, acho que um ponto importante é sempre que a gente pensar em viajar, é considerar emergências que podem acontecer durante a viagem. Então aqui eu trago um tema importante que às vezes a gente acaba deixando de lado, é refletir sobre como que eu posso me proteger num caso de imprevisto. Será que seu plano de saúde vai te atender lá onde você estiver viajando? Então, a minha sugestão, a minha recomendação é que a gente não saia da cidade sem, por exemplo, um seguro viagem. Você já pensou se você chega lá no seu destino, a Dani que foi para Buenos Aires, chega lá com o dinheiro contado, ela se planejou, tá tudo certinho, ela chegou no aeroporto e a mala dela não chegou. Como que ela vai fazer para ficar a viagem inteira sem a mala, sem os pertences, sem as roupas dela? Ou então, putz, eu perdi a minha carteira com todo o dinheiro dentro e eu não levei cartão de crédito, eu não levei cartão viagem, eu levei só dinheiro. Então é importante também a gente se planejar para o que pode acontecer durante a viagem, que faz parte também do planejamento financeiro. Verdade. Gente, olha, todo esse conteúdo, tá? Só uma dica aí, todo esse conteúdo vocês vão ter no Portal Roma News. Aliás, já tem, né? Porque vocês já colocaram conteúdos lá. Inclusive, o primeiro conteúdo do Johnny foi fazendo uma mistura aí já com a cozinha, com a gastronomia. Que você pode aproveitar o que tem de mais barato no supermercado, aquela história de... Técnica francesa, né? Carne do dia, dia do peixe, não sei o quê, e a fruta que tá mais barata lá, para você se manter durante a semana toda, não é isso, Johnny? É isso mesmo, a técnica, e eu aprendi com um chefe de cozinha, que está no vídeo com a gente. Ele fala de uma técnica francesa, que é a culinária de marché. A gente faz até o biquinho, né? Eu faço no vídeo também de marché. Que é a economia de mercado, que a gente aproveita os insumos que estão mais baratos para a gente fazer a refeição daquele dia. E não necessariamente você precisa pagar caro para comer bem. Você pode usar a estratégia de escolher os insumos mais baratos e pensar sobre isso para chegar numa boa comida. Eu talvez não seja a melhor pessoa para te recomendar qual prato que você vai fazer, porque eu mal sei fazer ovo frito. Mas em relação a finanças, pode contar comigo, viu? Olha, e comer bem em viagem, né, Dani, é uma coisa que é fundamental. Assim, é fundamental. Mas assim, comer na feirinha, da onde você tá, é muito legal, mas também deixar um dia ali para gastar aquele dinheirinho para comer bem também não faz mal. Eu tenho um dia de rico, né? Toda viagem que eu faço, pode ser para o Rio, pode ser para fora, tem sempre um dia de rico. Que é esse restaurante mais caro, um passeio mais caro, porque não dá para fazer isso a viagem inteira. Então você escolhe, são 20 dias de viagem, escolhe um dia de viagem e tira esse dia de rico aí para se dar o passeio. Às vezes meu dia de rico come 5 dias normais, né? Me preparo psicologicamente para isso e financeiramente principalmente, para não dar problema. Esse dia de rico é aquele dia que você vai fazer o álbum da sua viagem para postar no Instagram, exato. Entendeu? É isso? Elisa, uma dica legal para quem viaja e... tem o dia do rico, tem os dias que eu quero comer fora, mas tem os dias que eu vou comer em casa. E para a pessoa acabar não se confundindo com todo o dinheiro que ela levou. E acontece muito, né? Parece que
que acaba o dinheiro e falta dia ainda na viagem que a gente tem no final. Então, uma recomendação é que você separe o dinheiro para cada dia. Então, se eu estou levando R$1.000 para 10 dias, você pode colocar um exemplo, em 10 envelopes, R$100 em cada envelope. Então, se tiver o dia do rico, eu coloco R$200 no envelope no dia do rico, e nos outros envelopes eu diminuo um pouquinho. Mas assim, eu não gasto o dinheiro do último dia no primeiro dia. Que aí acaba que os 3 últimos dias da viagem eu passei para fazer porque acabou o dinheiro que estava no bolso. Isso, eu faço isso. A gente se conhece antes ali, dá tudo certinho. Eu separo também por dia. E eu tenho, fora esse dia do dia, eu tenho uma grana que é uma grana da urgência e emergência. Então, se nada acontecer até o dia que eu vou embora, eu gosto tudo no free shop. Por exemplo, se for uma viagem internacional. Ou no final no último dia, me dou um jantar mais legal com essa grana. Que a gente tenta não ter, né? É isso que eu ia comentar agora, a respeito das compras em viagem, né? Porque tem a grana que tu separas para fazer os passeios, mas sempre dá aquela coirazinha, assim, para tu comprares alguma coisa. E aí já é um dinheiro que tu já não estava contando, e aí quando chega no último dia tu tem que estar segurando o dinheiro ali para poder voltar para casa. Então, tem que entrar nesse planejamento aí também, né, Johnny? Ou não, né? Ou de repente é um teste ali para você não gastar esse dinheiro. Ou então leva um dinheiro só para isso. Tipo, eu tenho R$1.000 para viagem e eu separei 300 para minhas compras. Que é para brusinha, como a gente fala. Aquele batom, né? Um perfume e tal. É o dinheiro que está ali e só pode gastar aquilo. Mas é um autocontrole complicado. Autocontrole. E uma técnica boa para se limitar aqueles gastos no momento da compra, por exemplo, como no exemplo da Dani, eu levei R$1.000 e 300 eram para compra. Esses 300 eu posso colocar num cartão pré-pago, que aí eu vou comprando até aquele dinheiro acabar, acabou os R$300, eu não consigo mais comprar. Então eu limitei ali meu orçamento àqueles R$300 que eu separei para comprar. Johnny, eu tenho um desafio aí para ti numa coluna, falando de viagem, que é a parte que me toca. Que tá uma coluna falando sobre câmbio, como ir comprando dólar ou comprar euro, como economizar esse dinheiro. Eu sempre digo que para a Argentina não vale trocar, o ideal é levar a real, porque lá é mais valorizado do que o peso aqui no Brasil. Sempre dou dicas, porque lá eu conheço bem. Mas a gente sempre se confunde. Eu vou viajar, como que eu compro o euro, como eu compro o dólar, quando pagar menos taxa? Poxa, faz uma coluna dessa pra gente. Pode deixar comigo. Já agora em fevereiro vai estar pronta, hein? Quero ver todo mundo acessando. Vamos, porque eu já conheço gente aí planejando viagens internacionais para esse ano, então já dá pra gente pegar essa super dica de câmbio de moeda, porque é o que eu mais me confundo, porque envolve taxas. Eu já vi muita gente falando, vai para Buenos Aires, tem que levar dólar. Não leva, gente, pelo amor de Deus, troca aqui, paga a taxa, chega lá, o real tá valorizado, por quê? Então, às vezes, a gente se confunde mesmo nessa orientação. Eu confesso que na parte de dólar e euro, eu sempre me confundo porque envolve mais taxas, envolve IOF no cartão pré-pago, eu não suporto pagar nenhuma taxa antecipada, como também do cartão de crédito. Então, eu sempre busco levar dinheiro, tenho uma organização nesse processo. Dá essa dica aí que, de repente, minha próxima viagem pode estar melhor, pode render mais. Assim. E Dani... em relação ao eu uso cartão de crédito, eu uso dinheiro, eu uso cartão de débito, eu acho que para uma viagem a melhor coisa é a gente encontrar um equilíbrio entre essas ferramentas de consumo. Porque se eu levo todo o meu recurso em dinheiro, se acontece alguma coisa no meio do caminho, eu fico sem dinheiro nenhum. Então, o que eu geralmente faço? Levo um pedacinho em dinheiro, levo um pedacinho em cartão. Pode ser em 2 cartões diferentes, um de um banco, um no pré-pago, um de outro banco. E por mais que eu pague um pouquinho da taxa de IOF, que está hoje por volta de 6,39%, esse IOF é o preço que você passa pela segurança de que você vai ter no caso de acontecer alguma coisa com o seu dinheiro, você tem o seu cartão e você está respaldado ali, não vai ficar à deriva no meio de uma viagem. Mas dói no coração, esse 6% aí, ó. Dói. Nossa, dói. Diferença enorme. Porque até no cartão de débito cobra. O governo não deixou de fora. Gente, infelizmente,
Vamos ter que parar por aqui porque ainda tem muita gente para falar neste programa de apenas 30 minutos. Mas muito obrigada pela participação de vocês, viu? E a gente ainda vai ter muito assunto para conversar durante 2020. Muito obrigada, viu? Não. Eu vou esperar também todo mundo lá, viajando comigo no Dani Viaja. Já estamos aqui no câmbio, eu e Johnny também. Eu, inclusive, Então, já quero sabe. viajar muito esse ano. E vou contar muito com as Reserva suas mais dicas. um assento aí, viu, Dani? Porque eu já tô me programando para essa viagem. Então pronto. Ah, arrasou. Gente, agora a gente vai conhecer a Silvia Vasconcelos, que é a nossa outra colunista mais nova, chegou agora há pouquinho tempo, e ela vai falar sobre relacionamentos. Infelizmente não pôde estar aqui porque ela está no consultório atendendo, mas olha, ela tem umas dicas muito legais pra gente. Confere aí. Fala marido, fala marida, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mas primeiramente eu vou me apresentar para você, não é não? Meu nome é Silvia Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica e uso as redes sociais para falar de relacionamento amoroso. Mas entenda que eu tô falando hoje pro marido da marida, a marida da marida e o marido do marido. Então todas as formas de amor precisam ser respeitadas. Se você não conhece meu trabalho, acompanhe a gente nas redes sociais. Curta aqui no sininho também, que sempre, toda semana, tem um videozinho novo para você. E também temos a coluna do Roma News, com toda semana também tendo uma informação quentinha, maravilhosa, também relacionado a questões de relacionamento amoroso. E hoje eu vou conversar com vocês sobre casais que não sabem o que querem. Pense aí do outro lado. Quantas pessoas já não cercaram vocês que fica pulando de galho em galho? Você já parou para pensar? Pois bem, esse tipo de pessoa, sabe por que fica pulando de galho em galho, marido? Sabe por que fica pulando de galho em galho, marida? Porque não sabe o que quer. Quando eu digo que não sabe o que quer, é o famoso, aqui bem aspas, Maria vai com as outras, vai no oba-oba, tamo solteiro, tamo casado, e aí não sabe o que quer. Então a primeira coisa que eu vou dizendo de carrão de cena pra você aí do outro lado que não sabe o que quer, por que você não investe num processo psicoterápico? A psicoterapia, ela não é só pra quem tá numa cagada, com todo o respeito que você me merece. A psicoterapia, ela também te ajuda com uma terapia preventiva, por que não? Pra te equalizar, pra tu saber realmente o que você deseja num relacionamento amoroso. Não tem nenhum problema se você quiser namorar, não tem nenhum problema se você quiser ficar na pegação, não tem nenhum problema se você quiser ficar todo tchutchuquinho aí do outro lado, casadinho no lovezinho. Só saiba realmente o que você quer e seja íntegro com você. Quando eu falo de integridade, eu tô falando de lealdade, no sentido de você com você mesmo. Isso é importante. Nos dias de hoje, eu observo muito nas redes sociais as pessoas sempre olhando a timeline das outras pessoas e tentando meio que, em aspas, admirar o relacionamento do outro. E aí acaba que elas ficam naquele desejo, na projeção do relacionamento do outro e realmente não sabem o que querem. Se você se identificou com o que eu tô te dizendo, marido, marida aí do outro lado, manda esse vídeo para alguém, né? Também você pode ter pensado aí do outro lado. Acompanhe as nossas redes sociais, que eu sempre trago uma dicasinha, eu sempre trago alguma informação para acrescentar no teu relacionamento. Hoje eu trago essa informação para você investir no seu processo psicoterápico, para você se conhecer. Seja a sua melhor versão para você mesmo. Seja a sua melhor versão para você viver melhor e aí conseguir um relacionamento amoroso, ficar bem tchutchuquinho um com o outro. Siga a gente nas redes sociais e lembre-se sempre, com a técnica certa, o resultado sempre vem. E aí você vai ter o sucesso no tal qual você tanto precisa. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Vocês puderem conferir aí um pouquinho de quem é Silvia Vasconcelos e de quais conteúdos ela vai trazer para vocês, leitores do Portal Roma News. Olha, essa mulher fez falta aqui nesse programa hoje, porque a gente não ia acabar o programa, na verdade, né, se ela estivesse aqui. Silvia, um beijo, viu? A gente vai fazer um outro programa só para falar de relacionamentos. Me aguarde. Tem que ser doce. Aqui do meu lado tá a minha irmã Isis Vieira. Minha irmã, olha, ela é cozinheira, ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela é influencer, ela é tudo, essa mulher, mano. E aqui no nosso Skype está Márcio Moreira, que também faz uma ligação remota com a gente, porque ele tá lá no Rio de Janeiro, mas é daqui da terrinha, né, Márcio?
É isso aí, meninas. Muito boa tarde. Estou muito feliz de poder participar com vocês de maneira remota e ouvir um pouquinho desse sotaque maravilhoso aí de vocês. Fala um égua pra ele, Isis. Égua. É um égua, assim, aleatório. Tem vários éguas, né? Se for um égua aleatório. Tem várias formas de égua, é verdade. Gente, o Verdade. Márcio, ele tem uma coluna sobre música gospel, sobre a produção de música gospel no Brasil. E a Isis, minha irmã, ela tem uma coluna para falar de tudo, na verdade, entendeu? É uma coluna para falar de gente como a gente. Então, ela já é de uma leva antiga de colunistas, o Márcio também. Acho que ele entrou no finalzinho do ano passado, né, Márcio? Como colunista do portal. Junho do ano passado. Em junho do ano passado também. No mesmo período. Eu acho que eles falam dessa outra leva aí de colunistas. E a coluna deles é bastante acessada. Do Márcio até músicos, artistas do mundo gospel já compartilharam a coluna dele, porque uma coluna para falar de música gospel não é muito comum, porque atende um determinado público que já sofre um determinado preconceito. Né, Márcio? Fala um pouquinho pra gente de como é que funciona, quais os conteúdos que a gente pode ver na tua coluna. É verdade. O que acontece é que acaba que a cultura cristã já é uma coisa segmentada. E quando a gente fala de música, vem segmentado, né? Então, a minha preocupação é criar uma periodicidade, uma rotina de todos os dias, no mesmo horário, lançar lá a coluna, para poder formar um público, né? Um público que se interesse por aquilo que eu tenho a dizer sobre a produção e o consumo da música cristã. E tu achas que tem um público que pede por esse tipo de conteúdo? Assim, eu sei que é uma pergunta meio redundante, porque a gente vê pelos compartilhamentos do teu conteúdo que existe sim um público para isso. Mas eu te pergunto, como que surgiu essa ideia de ter uma coluna específica para esse tipo de compartilhamento de conteúdo, Márcio? Bacana. Eu acho que demanda tem, até porque assim, o texto que eu escrevi na semana passada, na terça-feira passada, eu mostrei que 31% dos brasileiros se dizem evangélicos, né? Então, daí a gente vai ver a quantidade de evangélicos no Brasil. E aí a ideia surgiu pelo fato de eu estar 7 anos aqui na gravadora Livre produzindo conteúdo de música, especificamente focado no gospel e na MPB. E a partir daí eu falei, poxa, eu estou acompanhando os bastidores, processos de criação de discos tão importantes, né, da atualidade, do cenário cristão, por que não falar sobre isso? Eu vinha conversando com o Jorge, com o Igor Fonseca na época também, para a gente poder produzir um conteúdo específico, e eles falaram desse espaço. E eu fiquei feliz, né, de poder falar sobre isso para a minha cidade, para a cidade de onde eu vim, onde eu cresci, e poder dividir com eles um pouco do que eu tenho vivido por aqui. E o resultado foi surpreendente, nem eu mesmo esperava que tanta gente compartilhasse, comentasse, viesse a falar sobre o conteúdo. E falando de conteúdo, a minha irmã que está aqui do meu lado, ela entende, mana, isso pode ter certeza. Isis Vieira, foi um desafio para ti ter uma coluna, porque tu já produzia conteúdo para tuas redes sociais, que era pessoal. Então tu podia falar o que tu quisesse lá, né? Quando tu vens para um veículo de comunicação, tu acha que essa entrada para o teu conteúdo, né, que é voltado também para um público, tu tem um público para quem tu falas, né? Tu achas que foi um desafio? Tu sentiu alguma dificuldade? E qual foi o teu retorno? Assim, eu já vinha construindo isso nos meus meios de comunicação pessoal, já para eles ficarem mais profissionais. Então, eu já tinha algumas coisas que eu tirava, algumas coisas que eu acrescentava, para caber em qualquer plataforma. Eu dizia que ali era a minha TV. Tanto que eu tenho vários quadros, como uma TV tem vários programas, e são muitas coisas, mas são coisas que eu me identifico. Tem coisas que eu não me identifico que não vão entrar de jeito nenhum, nem no meu Instagram, que é pessoal que já virou pessoal profissional, porque eu falo sobre o dia a dia. Então, para você falar sobre o dia a dia, você tem que estar introduzido no dia a dia e mostrando o seu dia a dia. Então, meio que se confunde, é uma linha tênue, né, entre o pessoal e o profissional. Mas eu já vinha moldando as minhas redes para que eles se adaptassem a qualquer veículo, seja ele TV, rádio, portal, porque eu dizia que aquilo ali era a minha TV, que eu podia produzir e fazer o que fosse. A ideia da coluna foi desafiadora porque colunista tem que escrever. Sou péssima para escrever, péssima. Me coloca um vídeo, me dá um tema, assim, só um tópico que eu falo, até não querer mais sobre aquilo. Mas escrever, separar, deixar tudo bonitinho. Joana Vieira, minha professora de redação da vida, né? Me matando aqui, mas
a situação do ter que escrever, logo na minha primeira postagem na coluna, eu queria fazer uma coisa assim bem formal, né? Senhoras e senhores, não sei o quê. Aí teve uma amiga que deu uma dica, não, Isis, é a tua coluna, mas usa como se fosse um blog, fala do jeito que tu fala, chama de irmã, chama disso. Então eu fui adequando e vendo que os formatos hoje são diferentes. Não existe mais o quadradão, né? Todo mundo ali no seu redondo, no seu ciclo. Eu falei, então as pessoas que vêm aqui para a coluna esperam ver a mesma Isis das redes sociais. Então aí eu fui tentando colocar isso na minha cabeça e a gente faz muito entretenimento. Então eu me solto no vídeo, né? Tô batendo no microfone, vou quebrar, não tenho como pagar. Eu me solto no vídeo e aí tudo flui, né? Lógico, com a ajuda da galera aqui do portal, que é uma grande equipe. A Isis, ela Eu é acho- Oi, Márcia, pode no falar. papo, que eu conheci a Isis a partir da coluna, né? E só depois eu fui lá para as redes sociais dela e tal. E é muito interessante para quem não está no Pará acompanhar o conteúdo que ela produz. Até te perguntar, Isis, assim, me detendo como entrevistado, mas de que forma tu montas o teu roteiro? Porque, assim, tem uma sequência lógica, né, que desemboca ali num conteúdo que é bacana para saber o que está acontecendo de tendência na região. Eu lembro que em julho, nas férias, você botou algumas coisas que se podia fazer com pouca grana e tal. É uma experiência fantástica. Está fora também, poxa, olha como a cidade está contemporânea, né? Parto das duas seguintes palavras: oportunidades e possibilidades. O povo que eu chamo de povo, são as pessoas que me acompanham. As pessoas gritam por oportunidade. Então, que conteúdo que eu posso botar nas minhas redes que tragam algum tipo de oportunidade para elas, que facilitem, que levem à prática de algo, alguma evolução. Essa é a oportunidade. E possibilidades são as várias formas que eu coloco ali aquele conteúdo. Várias formas de você viajar gastando pouco, que é o Liso Também Viaja. As várias formas de você economizar comendo em casa e fazendo uma pizza de liquidificador, que é maravilhosa. Tá, eu posso comer na pizzaria? Posso, mas dá para eu fazer um negocinho aqui em casa que vai me custar menos. E essa grana vai dar para eu fazer outra coisa muito mais grandiosa que eu quero. Entendeu? Então, são oportunidades e possibilidades de a gente viver melhor. Sempre falo isso, virou meu bordão. Aqui nós temos oportunidades e possibilidades de a gente viver melhor. Tudo que eu acho que é oportunidade para alguém viver melhor, mais feliz e que combine comigo para o meu dia a dia, eu vou e coloco lá. Eu acho que o pulo do gato nisso é o fato de uma colunista poder falar sobre conteúdo, né? Porque a lógica que se tem normalmente de uma colunista é que é uma pessoa de alta sociedade, né? Que tem uma visibilidade, de repente trazer isso para o povão é incrível. É verdade. Como a gente percebe na comunicação, né? Antes era muito quadrado, era muito formal. E hoje, com o advento da internet, as coisas mudaram. O negócio funciona na internet para ir para os meios, para as grandes mídias, que é a TV, jornal e tudo mais. Antes você tinha que funcionar ali, dar um jeito de se encaixar. Agora não, a TV e todos os outros meios de comunicação estão se adaptando à internet. Então a gente está vivendo uma era de evolução real, sabe? Eu acho muito bacana isso, porque era o que me incomodava muito na comunicação. Ser aquele quadradão, já trabalhei no quadradão. E isso me engessou tanto, que eu falei, cara, eu não quero mais comunicação para minha vida de jeito nenhum. Aí foi que eu tenho aqui os meios aqui na minha mão, eu tenho redes pessoais, então eu posso fazer disso aqui a minha TV, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu vou bolando quadros que eu acho que são legais. Hoje eu tenho o Tirando o Pé da Lama, que é o de oportunidade de emprego, renda, cursos, que literalmente quando você tem uma ascensão profissional, você tira o pé da lama, não deve mais ninguém, esse PC Serasa nunca mais. Tem o Tirando o Pé da Lama, tem o Master Chibé, que é o de culinária, que é maravilhoso. Comidinhas fáceis, eu pego um miojo e gourmetizo ele. Um lamen, gourmetizo ele com camarão e tal. Tem o Master Chibé, Tirando o Pé da Lama, e tem o Liso Também Viaja. E o último agora que eu criei, que é o Lá em Casa. Toda vez que tu encontras com alguém que tu tá com um problemão na tua casa de infiltração de alguma coisa, sempre essa pessoa vai dizer, olha, mana, mas lá em casa, aí começa a explicação. Aí é basicamente isso. É igual pra medicamento também, né? Remédio também. Não, mana, mas olha, tem um remédio que é maravilhoso, vou te indicar. Exatamente, tu bate isso, mistura isso. Quê? É Pátia Quieta. É o Pátia
Deixa quieta. Pra mim, levanta morto. Vou até fazer uma receita. Inclusive, estou precisando, né? A Isis vai me dar a receita depois. Tá. Confiram, né? A gente pode até aí colocar na coluna, nas redes Verdade. sociais aí. O levanta morto, muito importante. Gente, maravilhoso. Olha, esse papo aqui, como eu falei ali quando tá falando com a Dani e com o Johnny, a gente pode levar para uma mesa de bar e tudo isso aqui, todo esse conteúdo, vocês têm agora no Portal Roma News, são 19 colunas com variados assuntos para vocês. E também tem as redes sociais de todos eles disponíveis lá para vocês seguirem, para a gente se inteirar, para a gente saber mais sobre as coisas e para a gente, enfim, conseguir ter uma vida melhor, né? A Isis ensina isso de ter uma vida melhor, o Márcio ensina respeito em primeiro lugar, né, sobre o conteúdo que ele apresenta e para você saber mais, se inteirar mais sobre isso. Então, a Dani que passou por aqui, o Johnny também. Então, gente, é só ir lá em Colunistas e ficar inteirado de tudo que acontece, além das notícias aí do portal. E, ó, isso daqui, essa rede de contatos e esses conteúdos todos, a gente ainda vai ver muito mais aqui no programa, no portal também. Minha irmã aqui, gente, a gente já tá pensando em novas pautas para 2020 de entretenimento. Mas já é a cara de entretenimento desse portal, vocês não estão entendendo. Gente, olha, muito obrigada, viu, Isis? Muito obrigada, Márcio, por tirarem esse tempinho da vida corrida de vocês, que eu sei que é difícil de vocês estarem aqui, mas muito obrigada pela participação, tá? Eu quero agradecer o Portal Roma News por esse espaço super bacana, agradecer vocês aí por respeito, né, ao meu segmento, que é muito específico, mas é que eu costumo dizer, semanalmente, religiosamente, religiosidade. É isso. Isis, muito obrigada, minha Obrigada, irmã, mais uma vez. E olha, eu te encontro na próxima quinta-feira e não esquece de conferir aí o Portal Roma News. A gente tá no canal 523 HD da Roma Cabo e também nas redes sociais, viu? Já baixaste o aplicativo Roma News? Baixa aí pro teu celular, mano, não perde tempo pra tu ficar conectado, tá bom? E também não esquece de conferir a agenda cultural, também com o mesmo nome deste programa, nesta quinta-feira. Um beijo e até a próxima semana.